sempre lembrando a todos, registrando essa lembrança, que esse trabalho que nós temos aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse trabalho proclama e prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé, que, como diz lá em Judas, uma vez por todas nos foi dada. E esse trabalho adverte todos os dias, porque a mentira, o sensacionalismo, o emocional, o evangelho das emoções, o evangelho da mentira, do teatro, do exibicionismo, está proliferando e os incautos acabam acreditando que aquilo tudo provém de Deus. Então, esse trabalho aqui busca todos os dias esclarecer sobre isso. E eu me coloco aqui à disposição de todos vocês para responder qualquer tipo de dúvida, seja no nosso grupo, que é o grupo Graça e Paz, ou seja, no nosso particular também, pode perguntar, não tem problema nenhum. E a gente aqui acaba explicando, orientando sobre falsas igrejas, falsos pastores, seitas, heresias. Então, este é o nosso trabalho, né? Vamos orar, iniciar o nosso culto nesta quinta-feira. Nosso Senhor e nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, único Deus, único Senhor, onde não há nenhum tipo de variação, onde não há pecado, não há mentira, onde só há perfeição. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso, único e verdadeiro, que, apesar de todas as nossas fraquezas e defeitos, o Senhor Deus nos sustenta. E quando caímos, Ele nos levanta, nos fortalece. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós vamos prestar mais um culto, adorando, exaltando e glorificando. Recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Tem compaixão e misericórdia de cada um de nós. Esta é a minha oração. Por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Vamos, nesta manhã, abrir a Bíblia Sagrada. Eu vou esclarecer aqui sobre um assunto, porque alguém me perguntou ontem e eu respondi. Não sei se a pessoa leu a resposta ou não, mas eu respondi porque, bom, enfim, está respondido. E
E como existe muito falatório sobre esse tipo de coisa, e eu tenho certeza que a maioria de vocês acreditam nesse falatório todo, então eu quero esclarecer isso hoje. E esse esclarecimento vai nos ajudar a crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Se puder abrir, eu gostaria que, se você pudesse ler junto comigo, seria muito interessante. Se você não puder ler, você ouve. Eu vou ler. E olha, vou ler exatamente como está escrito. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A pergunta que me foi feita ontem é a seguinte: depois do arrebatamento da igreja, que eu creio, espero que esteja muito perto, se o Espírito Santo de Deus vai permanecer na terra. Esta foi a pergunta. E aí, eu acho que foi um irmão, se não me falha a memória, ele coloca lá, olha, porque a única passagem que eu consegui levantar na Bíblia a respeito do assunto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Aí eu expliquei. E eu creio que isso precisa ser muito bem explicado, né? Eu não sei você, eu não sei, mas quando a gente entra no Instagram, por exemplo, ou no YouTube, e você se interessa por determinados assuntos, eles começam a mandar para a gente, começam a colocar para a gente ver vídeos sobre este assunto, né? Isso é para todo mundo. Se você se interessa por cavalo, eles vão começar a mandar vídeos de cavalo para você. Se você se interessa por carro, vão começar a mandar vídeos de carros para vocês. E eu tenho interesse em algumas coisas, muitas coisas, dentre elas, esses absurdos que acontecem nas igrejas, né? Então eu recebo, tanto no Instagram quanto no YouTube, muitos vídeos desses absurdos. E eu dou uma olhada, alguns eu até comento, né? Hoje, por exemplo, eu comentei acho que uns 4. Deixo lá meu comentário.
E olha que tem cada absurdo dentro das igrejas, meu Deus do céu. A gente acha que essas coisas diminuem, né? Mas muito pelo contrário, elas aumentam, né? Eu vi um agora de manhã aqui que é muito interessante, né? É da gente chorar, é da gente chorar. O sujeito lá intitulado pastor, ele está no púlpito, deve ser uma igreja muito grande, está lá, tem uma banda atrás dele e tal. E a banda tinha acabado de tocar aquela música Solte o Cabo da Nau, tome o leme nas mãos, né? Não sei o quê, com fé em Jesus e tal. Aí entra o pastor. Veja se não é para rir e para chorar ao mesmo tempo, né? Rir porque é engraçado e chorar porque, meu Deus, né? Olha na mão de quem essa gente está. E aí o sujeito esse pastor que ia pregar, ele, ele começa andando assim, né? Dizendo que ele ia pregar sobre um determinado assunto, mas o Espírito Santo de Deus, ele ouvindo aquele hino, aquela música, falou para ele pregar sobre Danal. E ele começa a falar sobre Danal, que Danal era um sujeito isso, que Danal era temente a Deus, que Danal era aquilo, que Danal fazia obra. Ele está pregando sobre uma pessoa que não existe, inexistente. Ele está, solte o cabo da nau, do navio, do barco. Nau é isso. E a ignorância é tão grande que ele está pregando sobre Danal, um homem que não existe na Bíblia, esse homem. Então você vê nas mãos de que eu comentei esse vídeo, né? Meu Deus, as pessoas da igreja deveriam ter levantado a mão e corrigido ele na hora ali, mandado ele se calar, porque é um absurdo, né? Danal, e ele grita, Danal era isso, Danal era aquilo. Então a gente está na mão dessa gente. E ele usa o nome do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso trazer hoje aqui alguns esclarecimentos. Porque quem tem um pouco que seja de informação sobre o Espírito Santo de Deus não é incauto. Como a Bíblia diz, os incautos. A Bíblia não engrandece quem é incauto. Se você não souber o que quer dizer incauto, ou se você achar só que você sabe, entra aí no Priberan e coloca lá, incauto. Tenho certeza que você não é. Então, vamos entender, usando esta passagem que o irmão mandou para mim ontem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Todo mundo fala que o que detém Satanás de começar a agir,
porque ele já age livremente praticamente aqui. Só que ele ainda não pode fazer tudo que ele quer, não é? Porque diz aqui agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. A grande maioria das pessoas, e quem sabe até vocês, acham que quem detém Satanás de liberar este serviço da iniquidade é o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que todo mundo fala que é. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, foi o que eu respondi para a pergunta que foi feita ontem. O Espírito Santo de Deus é Deus. E aqui não fala do Espírito Santo de Deus. Isso as pessoas falam dentro das igrejas, os pregadores falam, esses professores de escola dominical ensinam. Que eu já falei. A maioria desses professores de escola dominical não sabem nada. Não sabem nada. Mas como não sabem nada e se ensinam para quem sabe menos ainda, então. Onde está dizendo aqui que é o Espírito Santo? Em que lugar aqui diz que é o Espírito Santo de Deus que detém o homem da iniquidade, o ministério da... Onde está escrito isso aqui? Por que leva a gente a entender que é o Espírito Santo de Deus? Porque as pessoas falam que é. Há uma confusão. Gente, eu tenho aí não sei quantas pregações, né? Eu acho que eu já preguei sobre quase todos os assuntos, várias vezes. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Deus é Deus. Não dá para a gente ficar dividindo isso. Quem detém o ministério, os ministérios eu falo toda hora aqui, né? É pena que você acha que tem algum ministro que está me ouvindo? Claro que não. Eles têm coisas muito mais importantes para fazer do que, né? Mas enfim, ministério, ministro, quer dizer aquele que trabalha. Ministério da iniquidade. É o serviço da iniquidade. Por que um ministro eles sabem, né? Claro. Porque eles deveriam trabalhar em prol do povo, porque ser ministro é trabalhar naquela função. E as pessoas confundem muito o arrebatamento da igreja com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento não é a segunda vinda. A segunda vinda vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento. A gente não pode, isso já foi falado aqui, a gente não pode esquecer essas coisas. Principalmente quem prega a palavra de Deus, ou quem tem interesse em pregar, ou se propõe a pregar. O arrebatamento da igreja é arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo é lá na batalha do Armagedon.
quem detém? Quem detém? Quem é deter aqui quer dizer quem segura, quem que impede isso? Este povo aqui de Tessalônica, eles estudavam. Eles não eram completamente ignorantes, porque a grande maioria hoje é ignorante, não sabe nada. A grande maioria ainda acredita que deve ir na igreja para pedir coisa. Então, Helena, o que é TDS, irmã? Desculpa, eu não estou conseguindo lembrar aqui. O que é TDS? Estou tentando, não estou conseguindo, desculpa. Mas a irmã está dizendo aqui que tem um pastor aí. TDS. Não sei, desculpa. Se alguém souber o que é, me ajuda aí. A irmã está dizendo que tem um pastor aí que está dizendo que a tribulação. Bom dia. Não, não é todos. Ah, é todos, Helena? Ah, tá bom. Tem um pastor aí dizendo que a tribulação vai começar em abril. Pode ser que comece, se o arrebatamento da igreja ocorrer em abril. Mas eu não posso. Você entende a leviandade? Né? Hoje eu pedi para Deus, eu estava tomando café de manhã, assim, na mesa, tomando lá. Eu falei, Senhor, me ajuda a não ser tão julgador. Mas como é que eu não vou julgar um negócio desse? Qual a base para alguém dizer que a tribulação vai começar em abril? Qual a base bíblica para isso? Se a Bíblia diz que dia e a hora ninguém sabe. Para a tribulação começar em abril, o arrebatamento tem que ser em abril. Então o sujeito está marcando uma data que a Bíblia não nos permite saber. Está vendo? Está vendo? Mentira! Pode ser em abril? Pode, mas ninguém pode dizer que é abril ou que será em abril. Porque hoje eu digo que é mentira. Está cheio por aí. E em denominações famosas, grandes, em denominações pequenininhas, as pessoas elas querem atrair, é isso que eu quero dizer, elas querem atrair plateia para elas, e não que as pessoas venham para Jesus, elas querem falar coisas, né, para que aquele lugar seja atrativo. Hoje, dia 4 de janeiro, 10 horas e 44 minutos, todos que afirmam uma data para início da tribulação são mentirosos. Pode haver uma coincidência? Claro que pode. Mas biblicamente são mentirosos. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Todos que marcaram data erraram. Todos, ninguém acertou. E as pessoas gostam. Olha, não, o pastor está dizendo, ele é pastor. E aí que ele é pastor? Os grandes mentirosos do cristianismo
são pastores, padres, papas, bispos, reverendos, apóstolos, missionários, porque é eles que pregam. Gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que está detendo esse serviço, esse avanço da iniquidade? O que está detendo? O que está segurando? Porque o mundo está esta anarquia porque ainda se controla, há um controle. Algumas pessoas podem dizer, o que detém é o governo humano. Outros podem dizer, o que está detendo o diabo de se expandir do jeito que ele quer é a pregação do evangelho. Outros podem dizer, é a igreja. Outros dizem, é o Espírito Santo. Tem gente até que diz que é o anjo Miguel. Na verdade, a Bíblia não diz claramente o que está detendo. Mas a gente conclui que esta apostasia, esse mal que vai tomar conta da terra a partir do momento em que for liberado o serviço da iniquidade, quem detém não é anjo, não é governo humano, porque o governo humano não detém nada. É um poder que só Deus tem. Então, quando se diz que é o Espírito Santo que está detendo, o Espírito Santo é Deus. Por exemplo, tem gente que ora para o Espírito Santo. Então, eu digo assim, você quer orar para o Espírito Santo? Antes, ache só uma passagem na Bíblia, por favor, que indique que você deve orar para o Espírito Santo. Está cheio de denominação aí que ensina a orar para o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo. Tá vendo, Nelson? São mentiras. As pessoas vão atraindo outras pessoas incautas com mentiras. E tem gente que gosta de se enganar. Não tem gente que gosta de ser roubado? Eu, quando vejo esses apóstolos, reverendos, pastores aí pedindo, né, fazendo campanha, pedindo um salário mínimo durante 12 meses, mas não sei, essas coisas absurdas, eu escrevo lá, estelionatários da fé. Tem gente que gosta. É Deus que impede, não é o Espírito Santo de Deus. Não se esqueça que o Espírito Santo é o próprio Deus. Não se esqueça que Deus é Espírito. Tem gente que acha que Deus é aquele velho, bem barbudo, cabeludo, tudo branco, barba branca, cabelo branco, com manto branco. Tem gente que acha que Deus é isso aí.
Deus é Espírito. Quando fala o Espírito Santo de Deus, está falando de Deus. Não está falando de um outro Deus. Porque Deus é Espírito. Vocês esqueceram que Deus é Espírito? Deus é Espírito e importa que adoremos em Espírito e em verdade. Então, quem detém é Deus. Para que o homem da iniquidade, o filho da destruição, ele não vai vir, ele não poderá. Quando eu digo vir, eu não sei se ele já está no mundo ou não, eu não sei. Ele não poderá atuar, agir do jeito que ele quer, até que Deus permita. E como é que Deus vai permitir? Olha, Deus, né? A gente fala permitir, tem gente que já acha que Deus vai chegar pro diabo e vai falar, olha, a partir de agora, diabo, você pode fazer tudo o que você quiser. Não é assim. Como é que vai ser então essa permissão de Deus? Deus vai simplesmente retirar o poder que impede ele de agir. É assim. Existe um poder que é o poder de Deus. É como se fosse, por favor, não vai falar, aquele lá falou que o poder de Deus é um. Não, é como se fosse. É só para. Eu uso exemplos para você entender. É como se fosse um escudo que impede esta ação. A partir do momento que Deus retira esse escudo, exemplo, Satanás está liberado para agir. E ele vai agir. Agora, isso vai acontecer quando Deus assim o quiser. Porque até, não se engane, até Satanás está debaixo do controle de Deus. Mas a gente vê, não, isso tudo é em função desse mundo ser um mundo caído, pecaminoso. Isso tudo é em função do que o homem foi se transformando, por causa disso que veio Jesus. Então as pessoas falam do Espírito Santo como se fosse um outro Deus. Eles falam de Jesus como se fosse um outro Deus. Não, mas é um Deus só. Mas e a Trindade? Mas é um Deus só. Não existem três deuses, Deus Pai, Deus Filho. Isso é maneira da gente dizer e falar para a gente entender a grandeza de Deus. Mas é um Deus só. Jesus é Deus. O Espírito Santo é o mesmo Deus que Jesus é. Você vê que Jesus, quando fala que ia derramar o Consolador, ele não fala, vou mandar um outro Deus aqui para vocês. Eu vou mandar um Consolador, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Não há dois, não há três. É o Espírito Santo. Parece que é o Espírito, parece que tem lá o Espírito Santo. Mas como é que eu vou separar o Espírito do próprio Espírito?
Você consegue me explicar isso? Ou melhor, explica para você. Se Deus é espírito, como é que eu vou separar Deus, que é espírito, do Espírito Santo? Se ele é o Espírito de Deus. A gente não pode ver as coisas assim, fracionadas no mundo espiritual. Senão a gente vai começar a fazer como esses incautos aí que eu acabei de falar, que eu vejo toda hora no Instagram, no YouTube. Porque eles vão fracionando, eles vão picotando a verdade. Eles se esquecem do que eles já leram, do que ainda tem coisa para ler, do que você está lendo e tem coisa para ler. A gente não pode, você pode até não saber aonde está exatamente, mas você tem que saber. Tem que saber. Porque senão não tem como ser crente. Não tem como, eu não sei. Eu tenho um monte de coisa que eu não sei exatamente aonde está. Não sei mesmo. Eu falo aqui, eu não sei onde está. Aí, normalmente, é o Hassan que me ajuda aqui. O Edgar. Mas eu tenho que saber. Você tem que saber. Que raio de crente é esse que se empolga quando um qualquer aí diz que a tribulação vai começar em abril. Um anjo de Deus me falou para você não descer para o litoral no final do ano, porque as cidades litorâneas serão destruídas. Que o anjo de Deus falou para você? Deixa de ser mentiroso. Mas se acontecer, ou você crê ou você não crê. Eu não creio nesse tipo de bobagem. Não creio. Não creio. Não creio. Porque isso não vai ser avisado para ninguém, não. As pessoas querem atrair seguidores para elas. Olha, ele tem profecia. Que profecia? Lá contar para outro. Profecia bíblica. O resto é conversa mole. Tem uma senhora aí, acho que é Nair, sei lá, fala que já foi que Jesus levou ela para o inferno e ela descreve o inferno. Faça-me o favor. Faça-me. Tem gente que acredita, essa mulher tem milhares de seguidores. Diz que ela viu, hoje eu estava vendo ela falar de novo, que as almas no inferno não haviam, mas ela via todas as almas. E que ela viu lá Osama Bin Laden, que Jesus estava do lado dela. As pessoas, milhares de seguidores. Eu já coloquei várias vezes lá, irmã, cala a boca. Mas que grosseria. Mas tem que calar a boca. Está falando bobagem em cima de bobagem. Está levando pessoas incautas a crerem nas mentiras que você fala. Você nunca foi para o inferno. Jesus nunca te levou em lugar nenhum. Nós temos que ter coragem. Ou então nós vamos ficar aqui. Será que é verdade? Que crente é esse? Que alguém diz uma coisa, ele acredita, o outro diz outra, ele acredita. A maioria dessas pessoas não são leitores, sequer leitores da Bíblia. Por causa disso que acredita em tudo. Se as coisas estão hoje
ruins, eu falo isso. Tem quantas pessoas, não vou, tá louco? Esse cara logo de manhã está falando que vai ficar pior. Ué, mas você quer que eu venha aqui e diga, olha, Jesus mandou te dizer que o seu dia hoje vai ser isso, você vai receber boas notícias, que você tem possibilidade de ganhar na loteria. É isso que você quer que eu diga para você? Eu não vou dizer, porque é mentira. É mentira. Em lugar nenhum da Bíblia a gente vai encontrar Jesus dizendo para alguém isso. Olha, o seu dia vai ser fantástico. Se você pegar esse emoji aqui e mandar para 3, 4 pessoas, a corrente não vai quebrar e o seu dia vai ser isso, seu dia. Mentira! O dia depende de um monte de coisa. Deus sabe como é que vai ser o meu dia. Mas não mandou ninguém falar nada para mim. Então quem fala é mentiroso. E bobo, incauto, é uma pessoa boba. Bobona, que acredite em tudo. Então quem detém o diabo, porque ele vai ser liberado. Você pega o livro do Apocalipse, você vê o que vai acontecer aqui. Quem detém? É Deus. É Deus que detém. Como ele detém? Com a força do seu poder. Não é com a mão, não é com tapa, não é com rabo de arraia, não é nada disso. É com a força do poder dele. Foi assim que ele criou o mundo. Mas foi com o poder da palavra. Ué, mas se ele não tivesse força, não adiantava falar. Quem falou que para você que Deus fala? Deus é espírito. Mas está escrito lá, pastor. Mas, meu Deus, entenda. Compreenda o que está escrito. Tem coisas na Bíblia que são alegóricas. São símbolos. São alegorias. Tem coisas na Bíblia que são exatamente aquilo que está escrito. Literais. Então nós precisamos entender isso e o nosso tempo esgotou. Que eu tenha conseguido, pela graça e misericórdia de Deus, levar um pouco da verdade bíblica. Ninguém precisa concordar comigo. Mas leia a Bíblia, leia. Leia. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não dá para ficar dividindo. Jesus é Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O que ele está dizendo? Que ele é Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor. Ô Senhor, se eu falhei em expor a Tua palavra, Senhor, me perdoa. É a incapacidade humana, às vezes, de entender coisas tão profundas, né? As pessoas querem ver Deus como um homem, com braço, perna, olho, cabelo. Não é assim, Deus é espírito. Como que é um espírito? Não sei, eu nunca vi. Nem você. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, como disse o irmão aqui, de todo o lixo que nós carregamos, trouxemos de 2023 para 2024. Esta é minha oração, em nome do Cristo Jesus. Amém.